Olá, estudantes do nono ano, tudo bem? Aula de Ciências, professora Larissa aqui com vocês, nossa intérprete a Jéssica, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos falar então sobre as bases, a nomenclatura delas, tá? Então, quais são os objetivos para esta aula? Conhecer o processo de dissociação iônica que as bases realizam quando estão em água. Conhecer substâncias que podem ser utilizadas como indicadores de ácido e base. Então, como indicar, como reconhecer se uma substância é ácida ou é básica? Então, vamos lá. Para começar, então, dá uma olhada aqui nessa imagem. Nós temos aqui um termômetro que, um equipamento que é usado para medir a temperatura dos corpos. Mas o que permite que a gente identifique a temperatura são as escalas. Esses números que o termômetro apresenta. Então, qual a importância de ter escalas? Neste caso, é reconhecer a temperatura, mas existem muitas outras escalas, inclusive escala chamada de pH, que nós vamos ver ao longo dessa aula, que é uma escala utilizada para medir, para verificar o quanto uma substância é ácida ou ela é básica, tá? Então, as escalas são importantes porque nos trazem dados importantes. Então, vamos lá. As bases, a gente já sabe, são compostos inorgânicos que, em meio aquoso, liberam o ânion hidroxila, o OH-, tá? Você pode chamar esse ânion de hidróxido ou hidroxila, como preferir, é a mesma coisa. E os seus cátions que eles liberam variam, mas geralmente são metais, são lá do grupo dos metais da tabela periódica. Mas como que é feita então a nomenclatura das bases? O nome das bases, da onde que ele vem, que regras a gente deve seguir? Então é bem simples. Para dar nome às bases, a regrinha é esta. A gente escreve lá, hidróxido, isso por conta, dele liberar hidroxilas em água, tá? Então, sempre, para todas as bases, você vai escrever aí hidróxido de, e aí o que mais que você vai observar? O nome do cátion que foi liberado nesta reação química. Muito simples, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos esta fórmula NaOH. O OH é a hidroxila, é o hidróxido. Então, eu coloco lá, hidróxido de, e aí, para complementar, você vai ver qual é o elemento que está junto ali. O Na, se você não lembra de cabeça, você consulta a tabela periódica. O Na é o sódio. Então, a resposta, o nome para esta base é hidróxido de sódio. Outro exemplo. Nós temos aqui o AlOH3. O OH3 é o hidróxido. Então, fica ali, hidróxido de... Aí você só vai observar qual é o nome deste elemento químico. O Al é o alumínio. Então, fica hidróxido de alumínio. Mais um exemplo. AgOH. O OH é o hidróxido. Então, fica hidróxido de... Aí você confere o nome do elemento. O Ag é a prata, então fica lá hidróxido de prata. E o último exemplo aqui, ZnOH2. Então o Zn é o zinco, portanto fica hidróxido de zinco. Então vejam quanto é simples. Para dar nome para uma base, você simplesmente precisa escrever hidróxido de e olhar o elemento químico que está ali com a hidroxila, colocar o nome dele e prontinho. Só isso, tá? Vamos então tentar reconhecer aqui. Temos uma atividade, tá? Um momento de praticar aí. Vou ler o exercício aqui para você. Você aprendeu a reconhecer já os ácidos e as bases e também como é feita a nomenclatura deles. Agora então, entre essas fórmulas, encontre os compostos que estão aqui. Quais são bases, apenas as bases, e diga então o nome dessa base, tá? Então aqui você está usando dois conteúdos importantes, identificando pela fórmula quais são ácidos ou básicos
e usando já as regras de nomenclatura também. Então eu vou dar um tempo para que você possa pensar, possa buscar aí ajuda no seu material e já volto para a nossa correção. E aí, quais dessas fórmulas você identificou como bases? Conseguiu fazer? Encontrou alguma dificuldade? E na hora de nomear, de escrever o nome dessas bases? Foi difícil, não foi? Então vamos dar uma olhada aqui, lembrando que é sempre importante, antes de você apagar a correção, você compartilhar o que você fez com o seu professor, com a sua professora, com a sua turma. Assim você vai aprendendo, né? À medida que você vai corrigindo, trabalhando ali com os seus erros também. Errar também faz a gente aprender, tá? Então, voltando aqui, né, para a nossa correção. Então, entre essas fórmulas aqui, essa primeira é uma base. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque temos o OH aqui, temos a hidroxila. E como que é o nome dessa base? Isso aqui a gente simplesmente escreve hidróxido de, né? E aí a gente observa o nome do elemento que está junto na fórmula. O Ca é o cálcio, então o nome dessa base é hidróxido de cálcio. Só isso.
Tinha mais alguma base aqui? Aqui nós temos um ácido, né? Não é uma base. Esse aqui também é uma base, porque olha lá o OH de novo, mais uma vez a presença do hidróxido, da hidroxila. Então, qual é o nome dessa base? Hidróxido de, e aí nós tínhamos que conferir que elemento é esse, o Mn. Na tabela periódica, o Mn é o elemento manganês, tá? Então, o nome é hidróxido de manganês. E os demais? Os demais não eram bases, né? Por quê? Aqui nós temos um ácido e aqui, percebam que HOH, H2, H2O, o que isso te lembra? H2O é a molécula de água, né? E ela não tem esse caráter nem ácido e nem básico, tá? Então, era apenas essas duas fórmulas realmente que eram bases. Continuando, algumas substâncias, elas podem ser utilizadas para a gente conseguir identificar se um produto ele é ácido ou ele é básico, tá? Esses produtos que a gente pode usar, eles são chamados de indicadores ácido-base. Então, o que eles vão fazer? Quando a gente colocar eles em contato com a substância que você quer testar, eles vão reagir mudando de cor. E aí, pelas cores, a gente utiliza uma escala e essa escala de cores vai nos indicar se aquele produto que você testou, ele é ácido ou ele é básico, tá? Vamos entender melhor isso? Esses indicadores em laboratórios, na indústria farmacêutica, química, esses indicadores costumam ser os seguintes. Esses pequenos papeizinhos aí, chamados de papel de tornassol, tá? Então, quando se encosta o papelzinho no produto, se ele for ácido, ele vai reagir de uma cor. Se ele for básico, ele vai apresentar outra cor, tá? É também muito comum na indústria eles utilizarem essa solução chamada de fenolftaleína, que também, quando colocada lá, vai reagir mudando de cor, né? Mas em casa, a gente não tem nada disso. E eu quero testar. O que a gente pode usar? Na nossa aula de ácido, eu já mostrei, mas nós podemos utilizar o extrato do repolho roxo. Você pode preparar isso, triturar umas folhas de repolho roxo, bater no liquidificador com água e coar. Esse líquido roxo, se você usar ele, ele é um indicador de ácido base. Se você misturar ele com um produto ácido, básico, você vai observando as alterações e usando a escala de cores, você vai identificando que substâncias são essas, tá? Se elas são ácidas ou básicas. Além dessa questão das cores, essa escala que a gente utiliza para verificar se uma substância ácida ou básica também, ela é chamada escala pH. O que quer dizer isso? pH é o potencial de hidrogênio, ou seja, é a escala que vai medir o quanto uma substância é ácida, quer dizer que ela libera muitos H+, ou o quanto ela é básica, tá? E aí essa escala, ela vai de 0 a 14. De 0 até 6,5 ali, mais ou menos, são as substâncias ácidas. No 7 é o considerado o pH neutro. E acima de 7 até o 14, as substâncias que têm esse nível, esse pH, a gente chama de básicas ou de alcalinas, tá? Então, todas as substâncias que a gente utiliza, tudo que a gente utiliza, shampoo, sabão, remédios, o leite, a água, todas as substâncias têm o seu pH, seu potencial de hidrogênio, que verifica se ela é ácida ou básica, tá? E aí, voltando então a falar dessa escala, né? Olha só, como eu disse, abaixo aqui de 6, 6,5 são os ácidos. Nessa classificação aqui no 7 ali são as substâncias neutras e acima de 7 até 14 são consideradas substâncias básicas. Se você preparar o extrato do repolho roxo e for testar, você não vai medir o pH,
mas você vai ter uma ideia aproximada. Porque, por exemplo, se você pegar vinagre, pingar lá o indicador, ele vai apresentar um tom de pink, vermelho, porque é uma substância bem ácida o vinagre. Então você já sabe que o pH aproximado dele é entre 0, 1. E aí, por essas cores, usando essa escala, você consegue identificar os produtos que tem na sua casa, se eles são ácidos ou básicos. O pH, como eu falei, ele é uma característica de toda substância, tá? E aí, quanto menor o pH de uma substância, significa que ela libera mais íons H+. Isso faz dela mais ácida, tá? Então, é o caso do vinagre, do suco de limão. Agora, quanto menor a concentração de íons OH+, e quanto maior a concentração de íons OH-, aí a gente classifica, então, essa substância como básica ou alcalina. E aí temos um momento de atividade. Olha só, considere certa quantidade de água com suco de limão, o suco da fruta mesmo ali, tá? Misturados num copo. Agora, sobre isso, analise essas 3 afirmativas aqui. A primeira, o sistema é ácido. A segunda, o pH do sistema é maior que 7. E a terceira afirmativa, a concentração dos íons H+ é maior do que os íons OH-. Então, temos 3 afirmativas aqui. O que você vai fazer? Entre as 3, uma delas está incorreta. Você vai identificar e explicar por que ela está errada. Vamos lá?
E aí, qual é a incorreta entre elas? Vejam bem, prestem bem atenção no seguinte, estamos falando de uma mistura de água e suco de limão. O suco de limão é uma substância ácida, assim como as frutas cítricas no geral, né? O abacaxi, por exemplo, tá? Quando você mistura, né, o suco de limão em água, acontece lá a ionização, ou seja, a liberação de íons H+. Isso classifica, caracteriza essa substância como ácida, quimicamente falando. Então, por exemplo, aqui, a primeira afirmativa, o sistema é ácido? Sim, certíssimo. Limão é bem ácido, tá? A segunda afirmativa, o pH, o potencial de hidrogênio, ele é maior que 7? Será? Não, essa era incorreta. Por quê? Porque se é uma substância bem ácida que a gente está falando, o potencial é bem menor do que 7. Potencial hidrogeniônico, né? O pH 7, ele é de substâncias neutras. Acima de 7, substâncias básicas. Abaixo de 7 é que é o pH de substâncias ácidas. Então, como estamos falando de uma substância bem ácida, que é o suco de limão, o pH não é maior do que 7, ele é menor do que 7. Então, se você conseguiu chegar a essa conclusão, ótimo. Se você tinha errado, presta atenção aqui, né? Aprenda aí com o erro, vamos corrigindo os erros e aprendendo assim. E a terceira afirmativa estava correta, sim. Por quê? A concentração de íons H+, ela é muito maior do que os de OH-, porque é um ácido o suco de limão. Se ele é ácido, ele tem um potencial de liberar vários íons H+, no processo de ionização que a gente chama, que os ácidos fazem em contato com a água, tá? Então, está aqui a nossa correção, a 2 era errado, né? Por quê? Porque o pH dos ácidos é sempre abaixo de 7, entendido? Olha alguns exemplos aqui então, algumas soluções. O suco gástrico, suco que tem lá no nosso estômago, né, que faz a digestão, o pH é 2, então é ácido, é bem abaixo de 7. Suco de limão, aproximadamente 2,2. O vinagre, 3. O café ainda é ácido, mas já é um pH 5. O leite de vaca, 6,4, então já é quase neutro, né, ainda é um pouco ácido. O sangue, o nosso sangue, é um pH neutro, 7,35. O pH da água do mar é neutra, 7,4. Bicarbonato de sódio já é básico, já é acima de 7, 8,4. O leite de magnésia, usado como antiácido estomacal, 10,5. Então, ele é bem básico. E o alvejante, utilizado aí na lavagem de roupas, bem básico também, 12,5, tá? Então, isso é uma escala usada para medir a acidez ou basicidade das substâncias. E aí, chegamos ao fim dessa aula. O que nós trabalhamos ao longo dela, então? Vimos as regras para nomear, né, a nomenclatura das bases, que é bem simples. Vimos o que é escala de pH, o conceito de pH, e vimos ainda alguns exemplos aí de substâncias ácidas e substâncias básicas. Espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço a sua atenção e até breve.